pessoal, eu sou o professor Giovanni, estou aqui para comentar mais uma tirinha do Edgar. Então, vamos lá. Bom pessoal, hoje a tira do Edgar, ela fala sobre algo que está acontecendo com ele, né? Que ele está no meio das pessoas e ele se sente meio que uma repulsa em relação às outras pessoas. Ele comenta que ele se sente como um próton dentro do núcleo, né? se sentindo repelido. Bom, e como é que isso funciona? No caso, eu vou mostrar para vocês um equipamento que mostra uma coisa que está relacionado com essa partícula que ele menciona na tirinha. Prótons fazem parte da estrutura da matéria. E essas partículas, elas possuem algo importante para nós, uma propriedade chamada de carga elétrica. A carga, ela está relacionada com algo que as partículas possuem e que esse algo está relacionado com efeitos elétricos. Então, quando nós normalmente falamos em eletricidade, a gente associa uma propriedade chamada de carga elétrica. E os prótons têm carga elétrica positiva. E o que acontece? No interior de um átomo, há uma quantidade de prótons, que depende do átomo que você estuda, olhando a tabela periódica, por exemplo. Então, quanto mais prótons existem dentro do núcleo, maior essa repulsão entre eles. Vai ficando cada vez mais forte isso. Isso torna cada vez mais instável o próprio átomo. Então, na verdade, quanto maior o número de prótons, maior a repulsa entre os prótons. E eu quero mostrar para vocês um equipamento que permite a gente visualizar essa questão da carga elétrica, né? Essa questão da repulsão. O nome desse equipamento é eletroscópio de folha. Nesse equipamento, como vocês podem observar, a gente tem uma base que é de material que não é um bom condutor, um suporte e um anel. Tá? Esse anel, ele não toca na haste móvel, na haste fixa e nem na parte superior. Tá? Então essa parte que envolve a haste e a parte superior é um único corpo, mas ele não está em contato com o anel. Então o que acontece ali? Quando a gente pega um bastão, como eu estou mostrando para vocês agora, um bastão de PVC, e a gente encosta nele, a gente verifica que não acontece nada. Bom, como ele é um aparelho que detecta a presença de cargas que estão em falta ou excedente no corpo, a gente pode verificar que não aconteceu nada porque esse corpo, a gente diz que ele está neutro. Tá? Ele está em equilíbrio com o número de cargas que tem nele. No entanto, quando a gente fricciona o bastão com outro objeto qualquer, um corpo qualquer, no caso que nem o tecido que está sendo usado, ao tocar o bastão no eletroscópio, a gente verifica que a lâmina se abre. A abertura dessa lâmina indica que algo talvez tenha sido transferido, no caso do bastão, para o eletroscópio, porque no momento que a lâmina abre, a abertura da lâmina indica que essa coisa que passou para o eletroscópio é o que nós chamamos de cargas. Por exemplo, se elas passaram para ele, elas foram transferidas, por exemplo, para ele, e essas cargas elétricas, elas têm o mesmo sinal se foram passadas para ele. Então, quando elas se distribuírem, não só na parte de cima, mas como é o metal, elas podem se deslocar livremente pelo metal, elas se distribuem na haste fixa e na haste móvel. Se todas elas têm o mesmo sinal, elas tendem a se repelir. Então a haste móvel se abre por repulsão dessas cargas. Cargas muito pequenas e com massas muito pequenas, elas conseguem ter uma força suficientemente grande que é capaz de mover um objeto que tem uma massa muito maior que a massa das partículas. Então a abertura dessa lâmina está relacionada com a interação entre essas partículas que têm a mesma carga. Pelo fato de elas terem o mesmo sinal de carga, vamos falar assim que é melhor, o mesmo sinal de carga e elas se repelir, elas conseguem mover essa lâmina. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham entendido, né, que essa é a ideia que o nosso querido Edgar estava falando, né? Só que ele está falando em termos das pessoas, né, usando no caso uma linguagem metafórica. Então, quem curtiu já sabe,
pode clicar aí embaixo no curtir o vídeo. Quem quiser se inscrever no nosso canal, fique à vontade, inscreva-se. E até a próxima tirinha, galera. Um grande abração a todos, até mais, tchau, tchau.